Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração, compartilhando também com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, que assim você vai receber todos os dias as nossas celebrações e sempre estará rezando conosco. Hoje a igreja celebra a memória dos santos Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e João del Castilho. Como os mártires, prefiramos pagar com o martírio, se necessário, o preço da vida eterna e feliz com Deus. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Vem me ensina a fazer sempre, ó Senhor, tua vontade. Teu Espírito me guia a uma terra conquistada. Vem, renova minha vida, das angústias libertada. De paz são meus pensamentos, onde estiverem, onde estiverem, onde estiverem, os livrarei do sofrimento. Por amor de Cristo, o sangue dos mártires foi derramado na terra. Por isso, sua recompensa é eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Macabeus. Naqueles dias, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicote e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Mas especialmente admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, que num só dia viu morrer 7 filhos, e tudo suportou valorosamente por causa da esperança que depositou no Senhor. Cheia de nobres sentimentos, ela exortava a cada um na língua de seus pais, e revestido de coragem varonil, sua alma de mulher dizia-lhes: não sei como aparecestes em minhas entranhas. Não fui eu quem vos deu o espírito e a vida, nem fui eu quem organizou os elementos dos vossos corpos. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem na sua origem e preside a geração de todas as coisas, ele mesmo, na sua misericórdia, vos dará de novo o espírito e a vida, pois agora vos desprezais a vós mesmos por amor às suas leis. Antíoco julgou que ela o desprezasse e suspirou que o estivesse insultando. Como o mais novo dos irmãos ainda estivesse vivo, o rei tentava persuadi-lo. E não só com palavras, mas também com juramento, prometeu fazê-lo rico e feliz, além de torná-lo seu amigo e confiar-lhes altas funções, contanto que abandonasse a lei de seus antepassados. Vendo que o jovem não lhe prestava nenhuma atenção, o rei chamou a mãe e exortou-a a dar conselhos ao rapaz, para que salvasse a sua vida. Como ele insistisse com muitas palavras, ela concordou em persuadir o filho. Inclinou-se então para ele e, zombando do cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses em meu seio, e por 3 anos te amamentei, que te criei e eduquei até a idade que tens, sempre cuidando do teu sustento. Eu te peço, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não tenhas medo desse carrasco. Pelo contrário, sê digno de teus irmãos e aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles no tempo da misericórdia. Mal tinha ela acabado de falar, o jovem declarou: Que esperais? Não obedecerei às ordens do rei, mas aos mandamentos da lei dada aos nossos pais por Moisés. E tu, que inventaste toda espécie de maldades contra os hebreus, não escaparás das mãos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar me saciará vossa presença, ó Senhor. O
Os meus passos eu firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me à proteção de vossas asas. E verei justificado a vossa face, e ao despertar, me saciará a vossa presença. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositaste meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-lhe àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles,
trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, continuando o livro dos Macabeus, ontem nós víamos Eleazar, um sacerdote idoso, que preferiu a morte a comer carne de porco, adorar outros deuses e submeter-se à vontade do rei. Hoje nós vemos outro episódio, só que esse episódio aqui ele é mais triste ainda. Não que nenhuma morte ela não deva ser sentida, muito pelo contrário. Todas as vezes que nós ouvimos que alguém morre, nós devemos nos entristecer de maneira igual. Só que algumas mortes, elas parecem chocar mais. A morte de um idoso é uma morte que, no caso de Eleazar, por ser martirizado, já é horrível. E aqui nós vemos uma mãe que também, pelo mesmo motivo de não querer comer a carne de porco, vê os seus 7 filhos serem mortos. Acredito que muitas vezes nós ouvimos dizer que a dor do parto é uma dor incomparável, a dor do parto é uma dor que é inexplicável, uma das maiores do mundo. Porém, uma mãe ver o filho morrer é até mesmo contra a ordem natural. Na criação, Deus estabelece que os filhos enterrem os seus pais de uma ordem natural, de uma ordem até mesmo cronológica. Porém, quando o contrário acontece, na nossa sociedade nós não conseguimos nem dar nome a esse tipo de situação. Quando o filho perde os pais, ele é chamado de órfão. Mas e quando os pais perdem o filho? Que nome tem isso? O pior não é saber quando o filho morre, ainda mais vendo-os morrer. O que é bonito aqui é a mãe, que mesmo diante dessa situação fatídica, porque não foi um filho só, foram 7, então a dor vamos multiplicá-la por 7, quando a gente chega no final, o último filho ainda vivo, esse menino tem, essa criança tem até uma benevolência, né, vamos chamar assim, do rei, que tenta manipular, né, oferecer até mesmo recompensas, mais uma vez, né, do mesmo jeito que fizeram com Eleazar, só que diferente de Eleazar, quem oferecia alguma vantagem, isso e aquilo, eram os próprios carrascos. Aqui é o próprio rei, né, já que o rei via que não conseguia persuadir as pessoas, não conseguiam persuadir umas às outras, ele também então resolveu entrar na jogada, entrar no meio para fazer isso. Mas essa mãe continuou firme. E até mesmo, por ordem do rei, o rei falou, você que é mãe, faça, convença. E ela, pelo contrário, ela convenceu o filho a continuar. Eu prefiro você morrendo, dando a vida por Deus, contemplando todas as maravilhas que ele criou, do que você cedendo à vontade dos homens. Só aqui a gente já começa a perceber que existe, mesmo nessa realidade brutal, um ponto muito bonito, que é o aconselhamento. Quando nós vemos dificuldades, geralmente, né, é natural que a gente sempre tente encontrar uma resposta, encontrar uma solução, e uma das primeiras pessoas a quem a gente sempre recorre é a nossa mãe. Não que o pai não seja importante, não que os avós não sejam importantes, os amigos, o padre, quem quer que seja. Mas, geralmente, a nossa ligação maior é com uma mãe. E aqui na sabedoria, essa mulher consegue mostrar ao filho o que é correto. É certo que a mãe sempre quer ver a felicidade do filho, é natural isso. Não só nessa nossa sociedade de agora, mas desde aquela época dos Macabeus até hoje.
Então, muitas vezes as mães de hoje dão conselhos muito diferentes para os seus filhos. Quantas mães, e aqui a gente pode até colocar os pais juntos, né? E agora nós podemos acrescentar até mesmo o pai, quanto o pai quanto a mãe, que ao ver o filho em uma dificuldade, passa por cima de toda a vontade de Deus, passa a mão na cabeça, tenta persuadir o filho ao erro. Eu sei que isso está errado, eu vou ensinar o meu filho o que é errado, eu vou fazer o meu filho cometer o crime, cometer o pecado, que seja. Ah, mas eu vou mentir, eu vou ensinar a trapacear, tirar vantagem. Mostra-se, né, na sociedade que os defeitos que os filhos têm são filhos dos defeitos dos pais. As crianças, elas imitam o pai e a mãe, ou aquele que tem a guarda, né? Mas geralmente é o pai e a mãe. As crianças aprendem na família como é a sua maneira certa de se portar, tanto na sociedade quanto na igreja, em todas as realidades. O que você, pai, o que você, mãe, está ensinando para o seu filho? Esse é um primeiro momento. Aqui essa mãe poderia falar, não, filho, mente. Mente, salva a sua vida. Já você viu que seus irmãos, seus 6 irmãos ainda, né? Porque isso dá até uma entonação. Olha, seus 6 irmãos morreram, vai. Mente aí, fala, dá. Até mesmo depois você vai ter essas recompensas que o rei dá, e aí você pode ajudar a mãe, ajudar o resto da família. Não, ela fez o que é certo. Não obedecer aos homens, mas obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus. Quer testemunho mais bonito do que isso? Dar a vida por aqueles que nós estamos amando. Quantas famílias, repito, quantas famílias continuam ensinando valores deturpados aos seus filhos, criando filhos fracos, filhos inconvenientes, estão ensinando os verdadeiros valores, dos mais simples mesmo, educação, responsabilidade, fé, ensinando a rezar. Nossa, aí é brabo, né? Quantas famílias não podem ensinar os filhos a rezar? Não levam na igreja, não rezam um Pai Nosso e uma Ave Maria em casa. Aqui no Evangelho, esse Evangelho aqui ele é meio até mesmo tenebroso, né? Ouvindo ele de uma maneira bem superficial, ele se torna até meio tenebroso e muitas vezes passa a impressão da injustiça. Primeiro, Jesus está indo para Jerusalém. Nós estamos em Lucas capítulo 19, estamos próximo do fim. Que fim é esse? Do fim da vida terrena de Jesus, onde Jesus será morto na cruz. Jesus está indo para lá, o povo pensa então que ele vai glorificar o mundo, como era a mentalidade daquela época, seria coroado rei, inclusive, tiraria Herodes, Pilatos, os sacerdotes do templo, iria fazer e acontecer. O que acontece é que Jesus conta então esta parábola, que o rei vai viajar, vai ser coroado, e mostra então 2 atitudes quando o rei vai. De um lado nós temos os seus empregados, que recebem uma quantia. Do outro nós temos um povo, que manda gente dizendo que não querem como rei. Quando o rei volta, conta a leitura, que ele dá a mesma proporção do lucro para o governo das cidades, para os seus empregados. E aquele que não tem nada, que não rendeu absolutamente nada, nem o básico, que seria o juro do banco, então vai ser retirado. De um lado, então, nós começamos a perceber, quando ele fala, aquele que possui será dado ainda mais, mas aquele que tem será tirado até mesmo o que pensa ter. Nossa, parece uma injustiça, né? Quem tem bastante, já vou dar mais, e quem não tem nada. Mas o que nós estamos falando aqui? Estamos falando da fé.
Estamos falando da vida eterna. O espaço que nós vamos ocupar no céu, que é destinado para cada um de nós, para o reino preparado para cada um de nós, está de acordo com a nossa fé. Veja só, essas moedas podem se dizer ser os cristãos, as obras de misericórdia. Muita gente acha, eu faço, aconteço, posso, não posso, isso e aquilo. Muitas vezes você é um servo inútil, como diz o outro evangelho. Muitas vezes você não produz nada. Você pode até ter um cargo, você pode até aparecer, liderar, fazer isso e aquilo, mas converte quem? Mas que testemunho você dá? Nesse sentido, então, você pensa, porque isso e aquilo eu sou um bonzão. Não, você não é. Você vai ser tirado do que você pensa ter. O reino vai ser arrancado de você, porque na realidade você não produziu no reino. Agora, aquele que tem será dado mais. Quanto mais nós fazemos em obras de misericórdia, quanto mais nós anunciamos Jesus Cristo, quanto mais nós convertemos os irmãos, trazemos irmãos para a igreja, quanto mais nós doamos a nossa vida em prol das causas do reino, como aquelas crianças, como Eleazar, no livro dos Macabeus, e tantas outras pessoas, quanto mais o reino se faz na nossa vida, mais a nossa recompensa será grandiosa. Muita gente acha que atitudes grandiosas vão fazer diferença. Não, não é a quantidade de coisas, mas é a qualidade do que a gente faz. Por outro lado, tem os que não queriam esse homem rei. A gente vê isso, então, aonde? No momento da escolha, quando Pilatos diz, escolham Jesus ou Barrabás. E veja, Jesus é colocado ao lado do pior, porque nem Pilatos acreditava que Jesus seria trocado pelo pior dos piores, que era Barrabás. E o povo disse o quê? Fora com ele, crucificam. Por fim, hoje a igreja celebra a memória de 3 santos mártires, 3 padres jesuítas. Esses 3 homens que nós celebramos hoje, eles viveram em uma época em que os jesuítas faziam missões pela América Latina e dentro dessas missões fizeram as chamadas reduções, ou seja, os jesuítas ficavam agrupados, em diversos locais para evangelizar, catequizar os índios. Em umas revoltas desses indígenas, em um momento de emboscada, um momento traiçoeiro, esses homens perderam a vida. Mas perderam a vida anunciando o reino de Deus. São mais um exemplo para nós. Eles são do Paraguai, são aqui vizinhos do Brasil, santos próximos, então, que na intercessão deles nós saibamos dar testemunho de Jesus Cristo. Que possamos amar Jesus, que possamos doar a nossa vida por Jesus, não rejeitá-lo como alguns homens aqui, mas darmos testemunhos, professarmos a nossa fé, fazermos de Jesus o nosso Salvador, lucrarmos cada vez mais para o reino de Deus. Vamos rezar?
Iluminados pela palavra que ouvimos, elevemos nossos rogos ao Pai, rezando. Deus da vida e dos mártires, ouvi-nos. Fortalecei a Igreja para que viva a missão de vos testemunhar, mesmo sob perseguição. Rezemos. Deus da vida e dos mártires, ouvi-nos. Abençoai os jesuítas em seu testemunho de fé, com a coragem de seus confrades mártires, rezemos. Deus da vida e dos mártires, ouvi-nos. Dai-nos ser bons servos e servas vossos, frutificando o bem na vida de nossos irmãos. Rezemos. Deus da vida e dos mártires, ouvi-nos. Fazei-nos, Senhor Deus, ser fortes na fé e no testemunho, cheios de esperança na plena vida junto de vós, após a prática do bem na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pela fé, bendito pela Igreja, bendito sejais também pela força na peleja. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida, bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Com alegria, Senhor, nós vos oferecemos os frutos da terra, a fim de que, pelo sacrifício que vosso Filho ofereceu por todos, nos concedais a bênção e a santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Orações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pelos mártires, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho, que confessaram o vosso nome e derramaram seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista, Santa Luzia, São Sebastião, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues, São João del Castilho e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
dos cabelos de vossa cabeça há de se perder sem que Deus o permita. Se salvareis a vossa vida na vossa constância, na vossa constância salvareis a vossa vida. Pois um abrigo me dará sob o seu teto, nos dias da desgraça, no interior de sua tenda de esconder-me e proteger-me sobre a rocha. Nenhum dos cabelos de vossa cabeça há de se perder sem que Deus o envie. Permita, salvareis a vossa vida na vossa constância. Na vossa constância salvareis a vossa vida. Fostes vós que permanecestes comigo nas minhas tribulações, e eu disponho do reino para vós, diz o Senhor. No meu reino comereis e bebereis à minha mesa. Oremos. Senhor, que os vossos fiéis vivam na fé e na caridade, pois repartem com os irmãos o pão da vida e até a vossa vinda bebem o cálice da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.